Boa noite a todos, bem-vindos a mais um encontro, mais uma leitura, mais uma noite de conexão com o Evangelho. Estamos aí no penúltimo encontro de 2024, temos apenas mais um antes de 2025 chegar. E eu espero que vocês estejam engajados aí na preparação de um ano novo melhor. Gente, foram ao todo 37, se eu não me engano, 37, 38 noites do Evangelho nesse ano. Fiquei faltando aí, fiquei devendo aí mais ou menos umas 3, 4 para batermos aí os 40, que era a meta inicial. Mas conseguimos passar juntos esse ano. Bom, para a noite de hoje, bora lá? Se você não pegou ainda a sua água, pausa o vídeo, busca, traz, vamos deixar preparada para fluidificar no final. Vamos seguir a mesma sequência dos últimos encontros. Vamos começar com a prece de Cáritas, depois mensagens do irmão Tomé, na sequência a abertura de forma salteada do Evangelho e encerramento com a fluidificação da água. Bora lá? Bora juntos? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes, e piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Nós, como Moisés sobre as montanhas, vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde um dia há de refletir a vossa santíssima imagem. Que assim seja, e assim é. Vamos aí para a mensagem do Tomé. A mensagem hoje é: a mãe da vida e a mente. É a sexta mensagem, é a página 36. A mãe da vida e a mente. Vamos lá, vamos ver. A natureza é uma fonte inesgotável de força que doa incessantemente a sua proteção aos homens e a tudo que habita o planeta Terra. Sabei, irmãos, encontrar nela a sua energia, a fim de que não vos falteis nunca a saúde, a força e o magnetismo essencial, nesta vossa jornada terrena. Procurai captar todo este prana maravilhoso, que jorra permanentemente do solo onde pisais, deixando numa respiração profunda entrar todo este limbo restaurador que age como um filtro, eliminando as impurezas que nos sobrecarregam vossos órgãos internos, levando-vos assim ao desânimo, ao cansaço e à doença física e mental.
Os seres que não usufruem dessa comunicação com a mãe natureza, que chamamos mãe da vida, cedo são acarretados de males que os impedem de uma sobrevivência feliz e mais longa. A própria inteligência do homem tem povoado e mostrado toda esta realidade. O contato com a natureza, o contato com a terra, a água e o sol não podem trazer estragos ao corpo humano, que deveria andar com os pés descalços para o desenvolvimento melhor de sua postura. E sem estes artifícios que não são saudáveis, impedindo a entrada dos raios fortalecedores do corpo humano. Dentro de um relacionamento amistoso, onde nem o ódio nem a ambição teriam lugar, o mundo terráqueo já estaria mais evoluído e a descoberta da cura de tantas doenças já teria chegado aos vossos conhecimentos, a fim de conseguir dar ao homem uma existência carnal mais longa e menos sofrida. O sentido das mensagens que chegam através do nosso intercâmbio é justamente para que não deixeis que o tempo escoe e que venha a ser, a curto prazo, o desenvolvimento e a evolução para cada um de vós. Começai hoje mesmo a organizar vossas vidas, porém colocando nos intervalos de cada obrigação a cumprir um pouco de amor ao próximo, ao irmão que não se encontra convosco. Se não quer seguir também essa mesma trilha ao qual escolhestes tão sabiamente. Na dor, o homem aprende muitas vezes que deve tentar modificar-se de alguma forma, porém é necessário muitas vezes que alguém o mostre como fazê-lo. A humildade é o sentimento que deve permanecer sempre dentro de cada ser humano. Ninguém é perfeito e sábio o suficiente para não ter que silenciar e aceitar a opinião de outro irmão, que, dando o exemplo, pode também ensinar como seguir os ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus. Falar na hora necessária e calar no momento justo. Eis um lema a ser meditado, pois se a negligência acarreta desequilíbrios, o excesso em todas as ocasiões maltrata, fere e destrói. Saber também controlar os pensamentos deve ser para todos uma constante vigília. A mente humana tem sua força poderosa e bem oculta, e assim emana tanto o negativo quanto o bem positivo. Devereis ocupá-la com imagens sãs e não deixá-la à mercê das ondas magnéticas que vão e vêm em trabalho ininterrupto. A mente saudável emite um indescritível poder de magnetismo, colorindo assim vossas auras de um maravilhoso encanto. Em todos que se acercarem de vós sentirão sua emanação fluindo em simpatia, beleza e amor. Se vossas mentes estão saudáveis, vossos corpos serão também beneficiados deste fluido magnético, que consegue com toda a sua força eliminar os possíveis sofrimentos kármicos em que padecem os homens nesta peregrinação por este planeta de expiação e regeneração. Buscai, pois, irmãos, o colóquio com a natureza, com os irmãos mais evoluídos, com as comunidades onde pregam o amor, a união e a caridade. Colocai-vos aí neste círculo para vossas depurações e fortalecimentos, e sabei que assim estareis sendo também um deles, assimilando suas luzes e forças. É muito interessante como que estão batendo as mensagens. Ontem eu fui na palestra que eu acompanho toda sexta-feira com o Meimei, e e o tema do dia era o pão de cada dia. E principalmente falava um pouco sobre isso, sobre a natureza, sobre o quanto Deus permite que a gente acredite e pense que somos produtores, não só do alimento, não só mas de forma geral do pão de cada dia. Mas quem está por trás de tudo é Ele. Está aí a mãe natureza sendo Deus e nos nutrindo, né? Sendo o nosso pão de cada dia também. Vamos ver o que sai no Evangelho hoje.
capítulo 16, página 204. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver. Quando se considera apenas a vida atual, a primeira questão que se apresenta é a seguinte: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples. É que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Meu Deus. Aliás, é uma questão matematicamente demonstrada que, repartida por igual, a fortuna daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se feita essa repartição, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, em virtude da diversidade de caracteres e aptidões. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente o necessário para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Que, portanto, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, desapareceria o estímulo que impulsiona as grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em alguns lugares, era para que dos mesmos ela se expanda em quantidades suficientes segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, a dar ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse pela sua própria experiência a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. Ele não deve ser fatalmente levado a um nem a outro, pois então seria um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça improdutiva, e é por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira por que o sabe fazer. Como há impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia. E o melhoramento do globo sofreria com isso. Cada qual a possui por sua vez. Dessa maneira, o que hoje não a tem, já a teve no passado, ou a terá no futuro, numa outra existência. E o que hoje a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem da sua fortuna. As ignóbeis paixões que a cobiça desperta, e pergunta-se se Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas. É claro que se o homem só tivesse uma existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens terrenos. Mas se em lugar de limitar sua vida ao presente, considerar-se o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não têm para se vangloriarem do que possuem. Se, por outro lado, estes abusam da fortuna, não será através de decretos nem de leis suntuárias que se poderá remediar este mal. As leis podem modificar momentaneamente o exterior, mas não podem modificar o coração. Eis porque têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos, quando os homens se dirigem pela lei da caridade.
O pão de cada dia. Eu acho que eu devia começar a gravar a palestra de sexta-feira para já só conectar aqui junto com vocês, fazer react. Gente, eu acho que o que nós estamos falando hoje principalmente é não só sobre, vou chamar de entendimento da nossa posição social perante a utilidade e a função. Estamos garantidos de que o pão de cada dia não falta, baseado pelo que falamos na palestra de sexta-feira, entendendo que Deus, através da natureza, da mãe vida, mãe da vida, como diz o mensagem do irmão Tomé, nos dá condições de o tê-lo sempre e que nada nos falta. E é isso que a gente reza no Pai Nosso. E é isso que Jesus disse em relação aos passarinhos, né? Se não falta nada aos pássaros do céu, quem dirá a vocês, uma coisa assim, que são imensamente maiores, mais importantes na criação. Enfim, tem uma passagem assim que Jesus fala exatamente isso. Se as aves não acumulam e assim e não passam fome, porque Deus provê, nós também não passaríamos. Enfim, então, estamos falando exatamente disso. Do pão de cada dia, do entendimento do nosso lugar e qual o nosso serviço perante isso. Ah, Felipe, estou pobre, sou pobre. Temos função. Estou rico, sou muito rico, temos mais função ainda. O entendimento dessa visão disto nos abre espaço para entender a abundância. E que nós fizemos campanha esse ano para a abundância. Então, vamos aproveitar para entender esses últimos detalhes para começar um ano com essa possibilidade. Estamos falando aí de função. Qual a nossa função? Bora lá? Vamos concentrar. Mestre Jesus, na noite de hoje te rendemos graça e te agradecemos pela presença dos espíritos benfeitores, dos nossos amigos espirituais e das falanges do bem, da luz, os mensageiros e os trabalhadores da última hora, que estão sempre conosco, sendo intermédio junto ao sagrado e às esferas superiores, nos ensinando através da caridade pura o que é o serviço a ti e nos mostrando o caminho à evolução. Mestre Jesus, aproveitamos este momento para pedir, através do intermédio dos nossos amigos, a fluidificação da água daqui e da casa de cada um que nos ouve, para termos força, energia, coragem e principalmente felicidade nas batalhas que virão e que nos seguirão durante a jornada. Mestre Jesus, pedimos que nos permita o acesso ao remédio consolador da alma, do corpo e do espírito, para que possamos estar bem nas festas que se aproximam e para que possamos estar conscientes do nosso papel junto à natureza e aos nossos irmãos. Mestre, faz de nós soldados do teu amor. Que assim seja, e assim é. Gente, boa semana.